Oi gente, eu sou a Paty e hoje eu vou mostrar pra vocês os livros que eu li no mês de junho. Eu comecei o mês de junho lendo A Procura de Audrey, da Sophie Kinsella. Esse foi o primeiro livro jovem adulto que a autora escreveu e assim como os outros livros dela, eu gostei muito desse livro também. O que eu mais gostei é que mesmo se tratando de um assunto pesado, a autora conseguiu colocar a sua dose de humor ali no meio que deixou o livro bem legal e bem divertido também. Eu já fiz resenha desse livro aqui no canal, então se você ainda não assistiu, vou deixar aqui nos cards para você conferir. O segundo livro que eu li no mês foi Serraria Baixo Astral, do Lemony Snicket, que é o quarto livro da série Desventuras em Série. Nesse livro, o novo tutor dos irmãos Baudelaire é o dono da serraria Alto Astral, que de Alto Astral não tem nada, e o tutor deles coloca eles trabalharem nessa serraria, o que já é totalmente errado. Crianças trabalharem num lugar tão perigoso assim, eles ainda nem recebem salário e alimentação direito, os trabalhadores de lá recebem um chiclete na hora do almoço. Então até agora na série, neste livro foi onde os irmãos mais sofreram na mão de um tutor. E ao mesmo tempo eles têm que fugir, como sempre, do Conde Olaf, que, é claro, aparece de uma forma ali no livro, disfarçado, como sempre, o que é muito engraçado nos livros. Esse foi o livro que eu menos gostei da série, mas uma coisa legal é que a Violet e o Klaus invertem os papéis nesse livro. O Klaus é sempre aquele que busca nos livros alguma solução para o problema deles, enquanto a Violet fica responsável pela parte da engenharia. Ela sempre tem uma ideia para montar alguma coisa que ajuda eles. E nesse livro eles foram forçados a inverter os papéis, enquanto a Violet teve que ler os livros e buscar alguma resposta, o Klaus foi que teve uma ideia ali no final e criou uma coisinha. Depois eu li Dois Garotos Se Beijando, do David Levitan. Nesse livro temos dois meninos que pretendem bater o recorde mundial do beijo mais longo. E além da história desses dois garotos, temos as histórias de outros garotos homossexuais aqui no livro, totalmente diferentes, com histórias diferentes e problemas diferentes. E gente, esse livro é maravilhoso. Eu amei muito, eu fiquei muito fã agora do David Levitan. A narrativa desse livro é muito diferente. Eu até estranhei no início, mas depois, assim, foi algo maravilhoso de ler. É uma escrita doce e profunda que te faz refletir durante o livro inteiro. Através de todos esses personagens, o autor conseguiu abordar temas incríveis como o amor, a amizade, o apoio da família, o preconceito, a diversidade, tantas outras coisas. Gente, vocês precisam ler esse livro, ele é maravilhoso. Eu também li no mês de junho Cidade das Almas Perdidas, que é o quinto livro da série Os Instrumentos Mortais, da Cassandra Clare. Eu não posso falar da história sem dar spoilers, porque é a continuação de uma série, mas eu vou dizer que esse é o livro que eu menos gostei da série até agora. Isso porque ele tem muitas coisas que eu achei desnecessárias, que podia ter cortado desse livro. Todas essas páginas aqui podiam ter reduzido para metade. O núcleo dos lobisomens nesse livro ficou bem desconexo com a história geral. Eu não entendi porque tinha tantas coisas ali com a Maia e outro menino e umas coisas dos outros lobisomens. Também teve outro drama do Alec buscando a Camille lá pra fazer um negócio, que não vou contar o que é. E é um drama ali amoroso que eu acho bem desnecessário pra série e eu não entendo porque que o Alec ainda fica batendo nessa tecla. Pare, menino. Eu não sei, mas teve outras coisas também que agora eu não me lembro pra contar pra vocês, que não faziam totalmente sentido serem colocados ali na história, porque não tinha conexão ali com a história do vilão, que a princípio o vilão é o que salva esse livro e não me fez odiar ele totalmente. Eu gostei bastante das motivações dele também, daquela necessidade que ele tem de ter alguém ali apoiando ele, do lado dele. Então, somente essa história envolvendo o vilão foi a única coisa que eu gostei no livro. As outras coisas pra mim ficaram bem desconexas, bem desnecessárias, então eu acho que esse livro podia ser bem menorzinho, né? Depois, finalmente, eu li Por Lugares Incríveis, da Jennifer Niven. Esse livro conta a história do Finch e da Violet, que acabam se encontrando na torre do sino da escola deles. A princípio, os dois estavam lá para se jogar, para se suicidar ali naquela torre, mas quando eles veem que não estão sozinhos lá, que tem outra pessoa junto, eles acabam desistindo e começando uma amizade a partir disso.
Na verdade é o Finch que fica ali correndo atrás da Violet e quando surge um trabalho de geografia, ele sugere que os dois façam juntos. Esse trabalho de geografia consiste em eles visitarem lugares incríveis ali do estado onde eles vivem, que é Indiana. E através disso eles vão se conhecendo um ao outro e nós vamos descobrindo os motivos que levaram eles a estarem naquela torre. E esse livro é incrível, gente, realmente é tudo aquilo que o pessoal fala. Eu gostei muito, muito desse livro. Eu gostei muito do personagem do Finch. Ele é uma pessoa assim bem previsível. A cada semana ele tem uma personalidade diferente. Na escola ele é conhecido como aberração e ele tem, apesar desse bullying, vários outros problemas na casa dele. Ele também sofre de depressão, então esse personagem é muito, sim, diferente e eu gostei muito de ler sobre ele. Enquanto o Finch lida com isso há muito tempo, a Violet teve sua vida transformada após a morte da irmã dela. O livro consegue abordar muito bem como uma perda afeta a vida de uma pessoa e tudo que essa personagem faz para passar por esse luto, uma coisa que eu achei bem legal também no livro. Outra coisa que eu achei interessante no livro é que o Finch tem pensamentos suicidas o tempo todo, ele fica elaborando um suicídio várias vezes. Então é muito interessante de ver o que passa na cabeça dele, como que ele lida com tudo isso. Então esse livro foi incrível, gente, eu amei muito essa leitura. Eu não chorei com o livro como aconteceu com muita gente, mas é porque eu não sou muito sensível com livros. Mas a história assim me tocou bastante, me emocionou muito assim por dentro. Então quando você for ler esse livro, leia quando você estiver bem, quando você estiver feliz, porque se você ler na bad, ele vai te deixar bem mal mesmo, pode acreditar nisso. Tanto que depois eu tive que ler um livro mais alegre, mais divertido, que eu li Namorado de Aluguel da Cassie West. Eu li o livro em e-book e consegui ele num dia, ele é muito rapidinho para ler. O livro conta a história da Gia, uma menina que está no ensino médio e que namora um cara da faculdade, também à distância. E por causa disso as amigas dela nunca acreditaram que ela namora mesmo esse cara. Principalmente uma das meninas ali do grupo, que nem é amiga na verdade, é amiga da amiga dela. Daí no baile de formatura, finalmente ela vai apresentar o Bradley, que é o namorado dela, para as amigas. Só que o Bradley termina com ela ali no estacionamento do baile. E agora ela vai chegar lá no baile com essa história, daí sim as meninas não vão acreditar nela que ela teve esse namorado realmente. Mas daí ela vê um garoto no estacionamento e vai lá e pede pra ele se ele gostaria de fingir ser o namorado dela. E o garoto que tinha ido levar a irmã dele pro baile resolveu aceitar a proposta da Gia. E é aí que a história anda e vocês já devem imaginar como essa história termina. E é bem assim mesmo como vocês estão imaginando, esse livro é o mais clichê possível. E esse livro é a cara de filmes de comédia romântica, gente, ele é muito divertido, muito engraçado, eu dei boas risadas com ele. Uma coisa legal é que esse grupinho de amigas da Gia me lembrou muito Meninas Malvadas. Se você gosta de Meninas Malvadas, você vai gostar desse livro com certeza. Aquela Julius fica fazendo inferninho o tempo todo ali no grupinho delas e eu achei isso muito divertido. E o romance do livro com certeza é muito fofinho. O dublê do Bradley, que é como a Gia chama o menino até descobrir o nome dele, é muito queridinho, gente, ele é muito fofinho. E vocês devem achar estranho ele aceitar essa proposta da Gia, mas um dos motivos que colaborou para isso é porque ele é ator. Então seria uma forma ali dele ensaiar o seu papel como ator. Então se você está procurando um livro bem leve, rápido, fofinho, engraçado, cheio de clichês, leiam esse livro porque eu gostei bastante dele. Depois eu li A Queda dos Reinos, da Morgan Rhodes. Ele é o primeiro livro de uma série de livros de fantasia. Nesse livro temos 3 reinos de um país chamado Mítica. Esses 3 reinos viviam em paz há muito tempo, mas depois dos acontecimentos surgiu aí uma agitação para acontecer uma guerra. No meio de tudo isso temos 4 personagens principais, que são 3 herdeiros, a princesa Cleona, a princesa Lúcia e o príncipe Magnus. E o rebelde chamado Jonas, que é quem começa toda essa movimentação no país após a morte do irmão dele.
Nesse livro também temos magia, só que ela foi esquecida há muito tempo após o sumiço da Tétrade, que são 4 pedras que possuem a magia dos 4 elementos. Entretanto, descobrimos uma feiticeira entre os personagens e a magia dos 4 elementos acaba despertando nela. E essa seria basicamente a história principal do livro. Ele tem essa premissa bem legal e a história também se tornou bastante divertida para mim. Tem muitos acontecimentos no livro, muitas reviravoltas, muito barraco, morre gente de tudo quanto é canto aqui nesse livro. E eu achei essa mistura muito interessante. O que eu mais gostei no livro é que a escrita dele é muito fácil. Apesar de ser um livro de alta fantasia, com muitos personagens, muitos elementos num livro só, ele é muito rápido, muito fácil de ler. Uma coisa que eu gostei bastante no livro é que no começo tem uma lista de todos os personagens contando quem eles são, que ajuda você a não se perder na história, porque realmente são muitos personagens para você lembrar, e essa listinha ajuda bastante. Eu sempre voltava e lia para lembrar quem que era aquele personagem. E eu ainda não tenho um personagem favorito. Eu acho que com o decorrer dos outros livros eu vou criando afinidade com algum deles. Mas eles são personagens assim bem diferentes um do outro. Um ponto negativo que eu achei no livro foi o romance dele. Um deles seria assim um amor proibido, que eu não consegui engolir muito bem essa história, não curti. O outro romance foi assim muito rápido, muito de insta-love, que acabou não me convencendo, sabe, desse amor. É claro que a autora tem um motivo de ter sido rápido, que depois a gente entende por quê. Mas eu acho que ela podia ter desenvolvido muito melhor esse romance desses dois personagens e ter feito esse acontecimento em outro livro, quem sabe. Mas eu gostei do livro e vou continuar lendo a série. Parece que ela vai melhorando a cada livro, então eu me interessei bastante por isso. E eu acho que já tem 4 livros aí pra eu ler. Depois eu li Princesa na Balada, que é o 7º livro da série Diário da Princesa, da Maggie Cabot. O livro tem esse nome porque o Michael convida a Mia para uma festa dele, e como ela não é uma garota baladeira, ela fica com esse dilema aí durante a história. Eu achei esse livro bem fraco. Na verdade, os últimos livros que eu li da série estavam meio fraquinhos. Eu gostei mais dos primeiros e eu espero que os próximos livros vão melhorando e não sigam essa tendência aí de enfraquecer a história. Depois eu li a metade do 5º livro da série das Crônicas de Gelo e Fogo, que é A Dança dos Dragões. Eu já fiz um vídeo só falando desse livro, então se você ainda não viu e se interessa por ele, vou deixar o vídeo aqui nos cards para você conferir. E para finalizar o mês, finalmente eu li A Herdeira, da Kiera Cass, que é o 4º livro da série da Seleção. Gente, não tem como eu falar desse livro sem dar spoilers da trilogia inicial da Seleção, então se você ainda não leu e vai ler, tá avisado que agora, a partir desse momento, tem spoilers. Esse livro se passa muitos anos depois da seleção em que a América participou, e temos como protagonista a filha dela com o Maxon, que se chama Adeline. Nós vemos que as castas foram extintas, mas o preconceito em relação a elas ainda existe ali no povo de Ileia, e por causa disso anda acontecendo vários conflitos. Então a solução que o rei e a rainha encontram para dar uma amenizada ali no povo é fazer uma nova seleção com a filha deles, Adeline, que é a herdeira do trono. E agora a Adeline vai ter que encontrar um marido no meio de 35 candidatos, assim como aconteceu na outra seleção. Muita gente odiou esse livro, e eu vou contar agora para vocês que eu gostei. Quando comecei a ler o livro, eu não queria mais parar de ler ele, eu estava me divertindo bastante com a história. E a personagem principal do livro, que eu acho que é o grande problema, que muita gente não gosta, eu estava assim meio em dúvida se eu gostava dela ou não. Ela é totalmente diferente dos pais dela, gente, e foi bom a autora ter colocado isso, senão ia ficar uma história bem repetitiva se ela fosse parecida com o Maxon ou com a América. E ela é uma garota muito mimada, só que ela sempre foi criada ali com vários mimos, até dá pra entender
mas às vezes não tem como você entender as atitudes dela, você fica com um pouquinho de raiva dela. Eu achei muito legal a atitude dela de sempre querer mostrar que ela será uma excelente rainha e que ela não precisa de marido nenhum para tornar ela grandiosa, mas isso dá a ela também uma birra contra a seleção de não querer se casar e tal. E eu achei legal que no decorrer da história ela vai mudando os pensamentos dela em relação a isso, conforme ela vai conhecendo os outros garotos. Então o livro vai mostrando um desenvolvimento de personagem aí, ela vai vendo o quanto isso é importante pro povo dela, o quanto as atitudes que ela toma às vezes não agradam o povo que vê ela como futura rainha, então eu achei isso bem interessante para a história. E eu ouvi muita gente dizer que pro último livro ela já tem uma personalidade bem mudada, então eu estou bastante curiosa para ver o desfecho da história e eu espero que não me decepcione também. Então é isso, gente, essas foram as minhas leituras do mês de junho. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de clicar em gostei e comente aqui embaixo se você já leu algum desses livros ou ficou com vontade de ler algum deles. Não se esqueça que o link para compra de todos esses livros que eu falei no vídeo estão na caixa de descrição, então se você for comprar algum deles, você acaba ajudando o canal se comprar por esses links. Se você é novo por aqui, aproveite e se inscreva no canal também e até o próximo vídeo. Tchau!